olhos fechados e as mãos do seu coração, vamos falar com o Senhor agora. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Estar na Tua casa, estar aqui, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, ter ainda tempo, ter saúde, ter oportunidade, ter, meu Deus, o mínimo de temor que ainda pode restar àquela pessoa mais teimosa, mais ignorante, àquela pessoa mais rebelde, aquela pessoa, meu Deus, que está aqui contrariada. Ainda, meu Deus, é motivo de muita gratidão, de alegria, porque quantos já não têm nem isso? Quantas pessoas que hoje dariam literalmente tudo o que conquistaram durante toda a vida para voltarem, meu Deus, para um momento de consciência, para voltarem para um momento de lucidez, para se arrependerem, para ouvirem a Tua palavra e ela queimar no coração, como tantas vezes queima a Tua palavra no nosso coração, e nos leva a perceber o pecado, nos leva a ver a distância que nós estamos do Senhor, nos leva, meu Deus, a perceber o caminho que estamos seguindo e que não é o Teu. E quantos que quando vivem isso, seja aqui na Tua casa, seja onde for, quando vivem a constatação de que falharam, de que erraram, de que estão falhando, de que estão num caminho diferente daquele que o Senhor tem para nós e espera de nós, apenas murmuram, não agradecem, não reconhecem, não se movem para a direção certa, a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo, do arrependimento. Senhor, eu te peço, como Davi, que qualquer coisa, meu Deus, quantos de nós, eu posso dizer, todos nós já tivemos a experiência de perder algo considerável, algo importante, de perder dinheiro, de perder uma pessoa, de perder parte, meu Deus, da saúde, de perder o emprego, de perder, meu Pai, um voo, um ônibus, uma oportunidade, uma carona importante. Mas Davi disse: Senhor, que tire tudo de mim, mas não tire de mim o Teu Espírito. Senhor, o Teu Espírito não. Quantos, meu Deus, que podem estar tendo hoje, agora, e isso era já para ter acontecido ontem, segunda, domingo, mas hoje ainda o Senhor insiste, dando uma última chance, uma última oportunidade, dizendo: se arrependa, se volte para essa direção, se volte para mim, diz o Senhor. E eu peço, meu Deus, aqui que onde houver um coração, por mais duro, por mais cauterizado que ele tenha ficado, eu oro, meu Deus, para que haja temor e tremor diante da Tua palavra, para que venhamos temer e tremer, mesmo aqueles dentre nós, meu Deus, que já se acostumou com a palavra. Pode estar, como nós acabamos de ouvir na oração, pode estar no altar, pode estar no templo, pode estar na transmissão. Senhor, que onde faltava temor, coloca temor. Abra os olhos daqueles que não veem mais. Nós oramos, meu Deus, como Bartimeu: Senhor, nós queremos ver. O que nós não estamos vendo, nos ajuda a ver, nos faça ver. Que a Tua palavra clarifique as partes, os lugares, meu Deus, onde não é que estejam escuros, mas nós mesmos camuflamos, aprendemos e nos tornamos hábeis em mascarar as coisas, em convencer pessoas, e cobrimos a nossa vergonha com folhas de figueira, cobrimos, meu Deus, a nudez que nós mesmos causamos com folhas de figueira. E se não for o Senhor quem nos cobrir, se não houver sacrifício, se não houver, meu Pai, renúncia, se não houver arrependimento, não há salvação, não há, meu Deus, progresso, não há, meu Deus, as coisas não vão acontecer. E eu peço, coloca temor em cada um de nós, a começar no meu coração. Mostra
que nós não estamos vendo. E nos ajuda, Senhor, porque como o Senhor disse, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. E eu peço, nos ajuda a estar aqui concentrados na Tua palavra, porque eu sei que o diabo vem para distrair, para sequestrar mentes e corações e levá-los para longe daqui. E eu oro para que o Senhor nos ajude a mantermos não apenas o nosso corpo com os nossos pés aqui fincados no chão, mas que também o nosso coração e que a nossa mente estejam aqui, que escutem e que ouçam, e que de bom grado, meu Deus, recebam a Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, faz a obra. Essa obra não é minha, essa obra não é desses obreiros, desses voluntários, cooperadores, pastores, bispos. Essa obra é Tua. E cada um que veio aqui hoje, cada um que se colocou diante, que se submete, meu Deus, a essa visão, a essa palavra, a esse culto, eu oro, meu Deus, para que não termine, para que não saia daqui da mesma forma que chegou, que entrou, mas que veja e que perceba a obra do Espírito Santo acontecendo. O Senhor, meu Deus, fazendo aqueles que ainda não entrarem nesse mover que nós estamos vivendo. Aqueles que têm diante de si um portal aberto, que ainda não entraram por ele, que entrem, que quebrem barreiras, muralhas, maldições, e que vivam, meu Deus, definitivamente, que entrem para viver a unção de governo que o Senhor derrama, meu Deus. Não aquela, meu Deus, que foi apenas do vaso, mas a do chifre. Eu peço que assim o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor, meu Pai, ajude aqueles que estão com a mente poluída, com o coração apertado, angustiado, a serem purificados agora. Diz a Tua palavra: vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu peço alívio agora para aqueles que estão angustiados, Senhor, para que nada atormente essa pessoa e roube ela aqui na Tua casa, que ela seja aliviada, que ela receba a paz do Senhor, como o Senhor disse: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração. Eu declaro que não fique, que não reste, Senhor, um coração sequer aqui perturbado, uma alma abatida, uma mente, meu Deus, desviada, mas que cada um que veio, que esteja inteiramente aqui, meu Deus, para que também seja abençoado inteiramente pelo Senhor. Conduz esse culto, ele não é meu, ele é Teu. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Teu nome apareça, que aqui, meu Deus, não vejam pequenos Andersons, mas pequenos Cristos, que o que sair da boca dessa pessoa, o que sair pelas mãos dela, o que sair da postura dela, as obras, as palavras, as reações, que lembrem o Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude nessa missão, de transferir, meu Pai, de transmitir as boas novas do Teu Evangelho. Esteja conosco, esteja aqui, nesse ambiente, esteja com cada um de nós. Eu peço e creio, meu Deus, na Tua presença, na Tua unção, meu Deus, e no Teu poder aqui nessa noite. É nessa fé que eu consagro a minha vida, eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte desse culto, e eu tomo posse, declaro bênção sobre todos nós, sobre esse templo, sobre essa transmissão, sobre esse culto, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo está sobre mim, e para a glória do Senhor, eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Onde passará a eternidade? Eu creio que se eu fizesse a pergunta aqui mesmo, não digo todos, né, mas a maioria no automático diria
na glória, no céu, com Deus, com Cristo. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, aprendeu a dar respostas, né, em tantas coisas na vida como essa, é igual, a gente tem vivido alguns dias, depois, principalmente, né, não foi só domingo, quarta, com os trabalhos que a bispa fez, as palavras que Deus mandou, né, não foi, mas já vem de um tempo que Deus tem dado, como se diz, alguém essa semana numa reunião falou, né, o ano passado teve a Catarse 1.0, esse ano está tendo a Catarse 2.0. Né, aí falaram, o ano que vem, eu falei, o ano que vem, quem passar dessa Catarse está morto. Não tem jeito, né, não vai resistir, não vai sobreviver. E lembrando um pouco, né, do ano passado, eu lembro que depois daquele jejum, nos projetos de conquistas, que teve essa palavra, e que todos os que atendem, aconselham naqueles dias, passaram assim todos os dias da semana, quem veio naquela época à igreja para ser aconselhado, viu várias vezes a cena de que um ali atrás, um no meio, um aqui, um no corredor, o outro no estacionamento, o outro sentado na cadeira da lanchonete, e assim todo dia, né, aquele mês, gente querendo, não, eu quero, se esse é o preço, é ruim, é difícil, é amargo, é um fel, mas dá para pagar, eu vou pagar esse preço, vou tirar essa miséria que tem dentro de mim, que tem poder sobre mim até hoje, vou arrancar isso aqui da minha vida, né? Vou tirar essa raiz. Quantas raízes de amargura que ainda tem poder sobre a vida da pessoa por conta do que ela mantém na vida dela, escondendo aquilo. Então aí agora vem essa palavra, vem de alguns dias atrás, não é de domingo não, mas vem vindo. E tanto ano passado como esse ano, as pessoas que a gente viu tendo essa atitude humilde, porque o contrário da humildade é a arrogância. O que é arrogar? É não pedir, é não receber aquilo que você pode receber de alguém de Deus. Então, arrogar, né? Você está ali, você está rejeitando algo que é para você. E quantos que estão se mantendo nessa condição arrogante, por quê? Que é o que eu disse, essa pergunta, onde você vai passar a eternidade? No céu. Quantos de nós, que aprendeu em casa, que aprendeu na rua com os amigos, que aprendeu na escola, que aprendeu em um lugar que você passou e trabalhou, sabe, manter posições que não são sinceras. É a postura do bandido. O bandido tem a cultura de que ele não pode falar a verdade, porque ele não pode entregar mais ninguém. É ou não é assim? Não posso entregar. Ah, onde estava? Não sei. Ah, de quem que é isso? Não é meu, senhor. Ah, mas quem mais estava com você? Não, eu estava sozinho. Então, eu não estou dizendo que você está escondendo arma, droga, que você está escondendo um crime, né? Mas quantas pessoas que estão fazendo isso na vida? Que fulana, não, está tudo bem comigo. E esse não é o tudo bem da sunamita. Está entendendo? Não é um tudo bem crendo num milagre que só Deus pode operar, mas tem um filho morto. É um tudo bem encobrindo coisas. É um tudo bem para não ser exposto. É um tudo bem para não parecer com uma imagem inferior àquela que foi construída. Então, eu vejo esse portal aberto. E tem gente que está vendo ele assim aos poucos, né? Ele se fechar e não está fazendo nada, de novo.
E aí corre aquele risco de passar o ano, né, aquele ano, sabe, amargando aquele de sabor. Eu queria, não veio. Não, agora vem, agora eu vou não toquei. Não, mas tem promessa, promessa vem, e a promessa sempre está para frente. Por quê? Porque não está pagando preços. Porque a arrogância ainda predomina, não tem humildade. Mas é que vai acontecer tal coisa. Vai mesmo, acontece. São preços que a gente paga na vida. Só que tem coisa que você começa a pagar hoje, amanhã já está diferente. Depois já está diferente de hoje e de amanhã. Depois já está diferente de hoje, amanhã e depois. Chega uma hora que aquilo termina. Está entendendo? Termina. É igual quem compra casa, financia em 360 meses. Quando você começou, você imaginou, meu Deus, será que eu vou viver para pagar isso? Tem gente que já pagou. Passou. E teve épocas que pensou, será que eu consigo? Será muito tempo? Meu Deus, isso passou, tem que enfrentar. Chega de fazer o que a gente falou a semana passada, de fugir. Para onde você vai, Agar? Eu estou fugindo da minha senhora Sara. Por que ela estava fugindo? Porque ela criou aquela situação. Ela tomou decisões que gerou para ela aquilo, e ela não aguentou a consequência. A Sarai estava certa? Não. A Sarai estava sendo justa? Não. Mas quem provocou aquilo foi a própria Agar. A atitude dela fez com que a Sarai lhe tratasse daquela forma. Aí aparece para ela o anjo do Senhor, não foi uma amiga, não foi a cunhada que pode ter ali, né, um interesse duvidoso, né, que já tem um histórico, não foi, né, o sócio, não foi um irmão como um Caim da vida, não. O anjo do Senhor disse, volte para a sua senhora e se submeta a ela. Essa palavra para mim, naquela semana que veio, essa palavra aí da erva amarga, de soltar o que tem que soltar, de reparar, eu pensei, quanta gente, hein, que pegou, falou, não, de novo, eu vou dar um jeitinho, e esse vou dar um jeito é o que tem levado a gente para o inferno, vou dar um jeito. Diga, tudo vai terminar bem. É completamente diferente de eu vou dar um jeito. Tudo vai ficar bem é fé. Tudo vai ficar bem é confiar em Deus. Tudo vai ficar bem é estar ali esperando da palavra. Agora, esse eu vou dar um jeito é onde muita gente tem perdido a bênção. Porque realmente a pessoa dá um jeito. Ela esconde. Ela foge. Quando as coisas complicam, ela foge. Não dá, agora eu não aguento. Opa, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que pagar esse preço. Não vou mais fugir das coisas difíceis. Não vou fugir mais de vergonha. A gente tem que pensar em vergonha quando a gente tem a primeira decisão. A primeira. Se eu fizer isso aqui, a consequência é aquilo ali. Quero aquela consequência? Não, então nem faço. Não vou entrar, não vou pegar. Não vou arriscar. Fiz, sabia o que poderia acontecer comigo. Agora tem uma possibilidade de eu sair disso. Já não é de graça. Não é igual antes. Agora tem que deixar alguma coisa. Tem que pagar algum preço. Então que eu passe vergonha. Que eu entregue, que eu tenho que entregar. Que eu ao julgamento das pessoas que estão aqui para julgar, né? Porque tem gente que está aqui para julgar também. Então que elas me julguem, que elas me condenem, mas que eu seja aprovado por Deus. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Aqui em Jeremias 21:8, diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Deus tem consciência e
está escrito, ponho. O Senhor falando pelo profeta Jeremias, eu coloco diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Tem os dois caminhos. E a gente não pode viver, ou pelo menos tentar fazer de conta que não existe o caminho da morte. Tem gente hoje, tem igrejas hoje que não falam mais do inferno, que não pregam sobre o inferno, mas não falar, não mencionar o inferno, não falar o nome do diabo, não falar de quão terrível, e a gente pode ficar aqui horas falando do inferno, de ler todos os versículos que a Bíblia cita, e ainda assim, a gente não chega perto de como realmente ele é. Então a primeira coisa, a gente tem que ter este princípio, o inferno existe. O caminho da morte existe. E não é Deus quem determina, sou eu quem determina. Ele coloca os dois caminhos diante de mim. É igual o que aconteceu com Jó. Jó podia ter escolhido, como a própria sua esposa lhe sugeriu, amaldiçoa a Deus e morra. Ele escolheu a morte? Não. Mas Jó não escolheu a morte de jeito nenhum. Ele não escolheu a morte em palavras, ele não escolheu a morte ouvindo uma tola. Ele não escolheu a morte blasfemando contra Deus. E ele também não escolheu a morte que seria uma alternativa a todo o sofrimento emocional e físico que ele estava vivendo. Porque essa morte física, a gente sempre está correndo dela. É ou não é verdade? Se você vê uma coisa ali, por exemplo, se você passar ali, tem um lugar aí na igreja que tem aquela caveirinha ali escrito perigo de morte. Você não vai colocar a tua mão ali, se você não for o engenheiro elétrico. Você passa ali, você não vai colocar a tua mão ali, porque é morte, então você foge da morte. Você não vai entrar num lugar, na jaula do leão, de graça. Você sabe que ali tem perigo de morte, mas essa é a morte física. Essa é uma morte que alguns temem e fogem dela, mas a Bíblia diz da outra morte, essa que Jó fugiu. Porque o Jó não fugiu só do suicídio, por exemplo, né? Que foi o que a mulher dele disse, amaldiçoa Deus e morra. Acaba com isso. Veja quanto que essa mulher, ela não aguentava a pressão, e não foi nem ela que viveu toda a pressão, ela viveu parte. Né? Porque quem está do lado de uma pessoa que está sofrendo, que está doente, que está padecendo, sofre também, mas não sofre tudo que a pessoa sofre. É ou não é verdade? Então isso aqui é para cada um de nós aprendermos também. Porque às vezes você está vivendo um momento hoje, que nem é você a pessoa que está ali com toda a carga. Igual a mulher de Jó. O Jó estava doente, tinha perdido tudo, estava ali mal, estava sendo acusado de um monte de coisa, né, oprimido ele estava sendo por pessoas, e o Jó estava ali admirável, estava ali firme, com Deus ele estava firme. Se o corpo dele estava dolorido, se ele estava abatido, se ele estava ali, né, repensando toda a vida dele dali para trás, mas a Deus, diante de Deus, ele estava firme. Quando alguém vinha e falava dele, ele reconhecia, é isso mesmo, estou humilhado, estive lá em cima, mas hoje estou lá embaixo, né? Já estive no topo da montanha, hoje eu estou no vale, mas eu creio, mas eu confio, mas os meus olhos verão a glória de Deus nessa terra. Então o que é isso? Isso é escolher o caminho da vida, não essa vida, mas a vida do Espírito. Quantos estão sendo tentados a murmurarem? E quantos estão caindo na tentação de murmurarem? Vou te ajudar agora, vou te poupar. Já pede perdão para Deus por ter murmurado, quem murmurou. E que inclusive não cumpriu a palavra que a gente recebeu na semana retrasada, né? Vigiem e orem para que vocês não
Tem gente que nunca pensou que murmuração é a tentação da sua vida, porque qualquer coisa que acontece, você vai lá correndo e pega o seu crachá escrito, mulher de Jó. O que a mulher de Jó fez? Murmurou e levou quem estava sofrendo e precisava de uma palavra de vida, dando uma palavra de morte. Quantos crentes que são mulheres de Jó? Que tem alguém do lado que está precisando, não é não, abre mão, larga a mão, desiste. Para que você, ela diz, por que você se mantém íntegro? Olha que loucura. Sabe, é igual quando você fala para alguém, o que está adiantando essas orações? O que está adiantando esses jejuns? Tem gente aqui que já falou isso. Para cônjuge, para mãe. Depois coloca aí, marca no teu celular. Pedir perdão para minha mãe quando ela vinha orar por mim, eu falava que não adiantava nada. O que você fica fazendo na igreja? O que você fica fazendo na igreja? Aí o que está adiantando? Ó lá em casa, ó isso aqui, ó você não está vendo isso? Estou falando sério, viu? Tem gente que não pediu perdão para a mãe ainda, que orava, que graças a ela, de estar orando, de estar ali batalhando, de estar jejuando, de estar muitas vezes, enquanto você estava, sabe Deus e o diabo onde, estava ali sua mãe, como tantas estão aqui agora, por isso que você que é mãe, você não pode desistir nunca de orar pelos seus filhos. Eu sou um caso, que se eu estou aqui hoje, eu devo muito às orações da minha mãe. Principalmente naqueles períodos que eu não queria saber de nada, de Deus e de outras coisas. Eu fui um que, para quê? Aí, eu não olhava para a atitude da minha mãe, eu olhava para o resultado do meu pai, e isso me fazia questionar. Aí, o que adianta? Aí, isso aqui agora, tal. Essa é a atitude da mulher de Jó. Tem gente que trouxe alguém para a igreja, trouxe o filho, trouxe o pai, trouxe o marido, trouxe a esposa, e é a mesma pessoa que trouxe, que quando algo dá errado, que a pessoa questiona bem o quê? A fé. Questionar a fé de alguém ajuda ela. Aí o que está adiantando? Peraí, tudo é instantâneo, imediato, é agora, tem que acontecer desse jeito? Não, então vamos então abrir os nossos olhos espirituais, porque às vezes a nossa postura está sendo exata e rigorosamente essa da mulher de Jó. Em vez de nós estarmos sendo ali a boa mão, aquela que empurra para frente, vai. Não deu, vou parar. Não vai não, vamos continuar, vamos perseverar, vamos levantar, a igreja tem um jejum por mês, vamos levantar um por semana para isso. Vamos levantar aqui, tem os cultos, tem a casa firme, vamos passar uma madrugada. Gente, todo mês, eu não vou dizer toda semana que eu estaria exagerando, mas todo mês eu recebo um testemunho de alguém que fez um propósito de passar, de vir na madrugada, de vir, de passar a madrugada, 7 madrugadas, não sei quantas madrugadas, 1 ano de madrugada, na casa firme. E teve coisas que, há anos estava esperando, querendo. E por que a pessoa pensou? Por que a pessoa teve aquilo dentro dela? Vai dar essa madrugada para Deus. Vai lá, vai fazer esse propósito. Assuma esse compromisso. Porque Deus quer mais. Então, às vezes você está aí, alguém até te falou isso. Vem comigo. Vamos orar de madrugada, vamos lá, vamos passar a noite na igreja. Não é isso não. Não tem a ver com isso não. Tudo passa pelo espiritual. E essa postura não cabe mais no nosso meio, não. Se você tem alguém passando pelo momento, agarra com essa pessoa. Levanta essa pessoa. Encoraje essa pessoa. A Bíblia diz que nós devemos nos encorajar e nos animar com cânticos e salmos, sabendo que não tem outra coisa a não ser o dia que se chama hoje. Encorajem-se uns aos outros, diz a palavra.
né, com hinos, salmos e cânticos e ações de graça, vai um ao outro, não, vamos, e não é, eu vou dar um jeito no final, eu vou dar um jeito, não, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos responder, que é o que tem faltado muitas vezes. Eu sei que tem gente que sabe que às vezes a pessoa quando te pergunta uma coisa, fulano, você acha que eu devo continuar? Ela já te faz uma pergunta telegrafando que ela quer ouvir, que você fale para ela, não, você já fez demais, mas você não pode ir por isso, você tem que falar, vamos continuar, vamos até o fim, vamos andar uma milha a mais. Deus podia ter feito, Deus podia ter respondido, Deus podia ter dado, Ele não deu, então Ele quer mais, e a gente pode dar mais. A gente pode fazer mais, a gente pode entregar mais para Deus, então vamos fazer o quê? Vamos ficar sentado, ouvindo, cada palavra que vem entrega mais e faz mais, e dá mais, ou vamos dar mais? Vamos dar mais. Porque às vezes você está sendo exatamente a mulher de Jó. Que é aquela que no momento difícil dos outros, de um familiar, de um amigo, de um parente, do irmão que você mesmo ajudou a trazer para a igreja, agora você está dizendo, não, não, já fez demais, não está resolvendo, não. Nós devemos olhar e escolher o caminho da vida. Jó escolheu a vida. A gente não escolhe o caminho da vida quando as coisas estão boas, fáceis, agradáveis, e tudo está mostrando assim, algo ali muito bom de se viver, não. É igual o Jó. Eu sei que tem um caminho da morte, mas eu escolho Deus. Porque é em Deus que está a vida. Ah, mas isso aqui é difícil, como é que você vai fazer? Eu vou fazer para Deus, eu vou orar a Deus. Eu vou manter a minha integridade. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Nós vivemos uma geração que muitos de nós aprendeu em casa. Isso é devastador. A gente aprendeu em casa a desistir das coisas quando elas ficam difíceis. Quantos aqui que aprenderam com os pais, que quando estava com sono, fazendo uma tarefa, não filho, então vai dormir. Ia dormir tarde, no outro dia cedo, acordava, ai pai, eu estou com sono, não aguento para a escola. Então fica filho. E aí vamos aumentando, que aí vai ficando pior. Ai pai, ai mãe, é o único dia que eu tenho para acordar tarde, domingo. Não filho, então não vai para a igreja não. Pode ficar aí. Fica em casa. Não, fica, eu vou para a igreja. E você fica aí. Fica dormindo, assistindo televisão, né? Daqui a pouco você faz o que você quer. Não, nós não estamos num tempo de vivermos esse relaxamento de nenhuma forma. É momento de nós apertarmos mais, como fez o Elias quando percebeu que a sua oração tinha sido ouvida por Deus e ia cair um toró d'água. O que ele fez? Apertou o cinto e agora é hora de colocar mais força, andar mais rápido, de fazer mais, de chegar primeiro. Não podemos nos conformar em sermos sempre os atrasados. Os que estão demorando para entregar o que Deus está requerendo. Gente que está esperando ouvir um testemunho, ter alguém como exemplo. Não, deixa eu ver o fulano. Não, o fulano está pior que eu. Deixa eu ver, se ele não fizer, por que eu vou fazer? Não, eu entendi a palavra, eu estou dando, Senhor. Está aqui, eis-me aqui, dou aqui para o Senhor. Entendi a palavra, estou fazendo, estou indo, eu vejo como tem gente. Vamos falar de uma coisa recente. Eu vi e eu fiquei até feliz por isso. Fiquei assim muito feliz. Que eu vi o movimento que teve esse ano, quantas pessoas que há anos eu não ouvia aquela história de que no dia da entrega do azeite a pessoa já terminou, saiu daqui e foi ungir as coisas. Então teve gente que cruzou a cidade, teve gente que viajou, teve gente que foi onde estava cada familiar, teve gente que foi ungir empreendimento, teve gente que foi ungir terreno, teve gente que foi, mandou já esse azeite na segunda-feira para alguém lá num lugar tal, já, e depois naquela concordância. Legal, está tudo certo. Mas isso tem a ver com conquista.
E todas essas conquistas, desde aquela pessoa que você ungiu para ela ser salva, mas para você ela é uma conquista enquanto, você está vivo. A casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos, o carro dos sonhos, a empresa, não, minha empresa agora, eu vou escrever um número aqui, vou ungir, vou colocar o azeite aqui como se fosse um grifa-texto, isso aqui vai ser meu faturamento, meu salário, vai ser aqui o meu, vai chegar nas minhas mãos, Deus vai colocar, foi no lugar, enfim. Legal. Mas eu não vejo em todas essas pessoas a mesma rapidez para esses movimentos que são apenas espirituais, como eu vejo para esses movimentos materiais. Quem entendeu? Então tem gente que tem algo em jogo, tem matéria, tem coisa visível, tangível, palpável, a pessoa, ela faz. É assim, se eu pegasse isso aqui e pintasse de dourado hoje, não todos, eu sei, não todos, mas se eu falasse que quem chegasse aqui primeiro, igual o tanque de Betesda, quem tocasse aqui ia ganhar de Deus 1 milhão, tem gente que ia se passar por cima do outro da cadeira, tal, ia chegar aqui ralado, mas ia pegar. Mas aí a palavra vai e fala assim, faz isso. Pede perdão. Tire isso aqui da sua vida, isso aqui já não cabe mais. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que é liberdade? É você ter tudo à sua disposição, poder fazer, mas decidir não fazer. Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vamos, faz. Não é para mim, isso não é mais para... Você já fez, você estava lá com a gente, então para mim não é mais. Porque antes eu não vi, agora eu vejo. Porque Deus já me mostrou que isso não cabe na minha vida, que isso não é para mim. Isso é liberdade. Mas tem algo que aqui a minha carne pede, eu gosto, eu me acostumei. Mas agora a minha carne não manda. A minha carne, a cada dia, ela morre um pouco. Porque a mentalidade da carne gera morte e destruição. Mas a mentalidade do Espírito gera vida e paz. Então, como Jó, a gente vai escolhendo em cada atitude, em cada decisão que toma na vida, em cada postura que você tem diante de algo que vem e te surpreende, aquilo que você não se preparou para viver, aquilo que você não planejou, que você não teve tempo de estudar, de ficar ali pronto para aquilo, vem para sair o que está dentro de você. São nesses momentos que você vai tomando decisões para a vida, que você escolhe a vida, que você escolhe Deus. Hebreus 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo que tem alma é eterno. Você tem alma? Então quer dizer que você é eterno. Não existe outra opção. Tudo que você ouvir, e esse é um ponto que tem gente que tem dificuldade, porque ainda está aqui, como já esteve em outros lugares, como já esteve em outras casas de oração, templos, lugares, a pessoa não está aqui por Deus, não está aqui pelo Espírito, está aqui pela religião. Quanta gente que ainda é confusa, porque está tentando entender e encaixar segundo seus padrões intelectuais algumas coisas que você não vai entender.
Não vai entender. O que é? Por exemplo, uma coisa que a gente não entende. Coisa simples que a gente não entende. A gente não entende o que é eterno. Porque não tem como o daqui para frente. Quanto tempo que é eterno, gente? Quanto tempo? Então você concorda que eterno para nós é só uma palavra? É ou não é? Por quê? Não tem ninguém, nunca, porque o eterno é daqui para frente, não tem a parada, o fim. Então e aí, o que eu faço? Mas quando? Porque o eterno nosso é só para frente, certo? O eterno de Deus é para frente e é também para onde? Porque quem criou Deus? Pergunta que as crianças costumam fazer, né? Você tem um filho pequeno, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, as professoras da escolinha direto têm que lidar com essa pergunta. Mas tia, e Deus? Quem criou Deus? Deus não foi criado. Deus nem existe, Deus é. Não foi assim que ele se apresentou para Moisés? E quando me perguntarem, Senhor, do teu nome, diga, eu sou. Ponto. Eu sou. Eu sou o que sou. E olha como Moisés já tinha uma fé, né? Moisés não ficou questionando, mas Senhor, mas como? Mas quando? Tá bom, o Senhor está dizendo isso, eu vou dizer, e eu creio que eu vou dizer, isso vai ser suficiente. É o que muitas vezes falta para algumas pessoas. Falta acreditar. Deus está falando, é o que eu preciso. Eu preciso saber o que Deus está falando, eu preciso saber o que Deus pensa. E aqui nós temos princípios elementares dos quais a gente não pode... A Bíblia diz que a gente não pode ficar todo dia só falando dos princípios elementares. Por quê? O escritor aos Hebreus estava dizendo que a vida, ela cresce, ela avança. Então, a cada dia um desafio novo, é uma situação nova, né, que tem aquele período que logo após a conversão, a pessoa precisa, ela necessita do famoso beabá. Né, ela precisa entender que ela tem que crer e se batizar, que se ela não se batizar, ela não vai ser salva. Por quê? Porque Jesus disse. Jesus não falou, por exemplo, para nós, igual ele falou para aquele príncipe. Quem crer e pegar sua casa, seu carro, o dinheiro que tem na poupança, o dinheiro que tem aplicado, o dinheiro do salário, e entregar tudo na arca, e vender tudo, e colocar tudo na igreja, vai ser salvo. Ele falou isso? Mas ele falou, quem crer e for batizado será salvo. Tem lugares que até fala que você tem que vender tudo para você ser salvo. Mas não é bíblico. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, por quê? Se a pessoa não batiza, para Deus, ela está dando uma resposta. Eu não creio. Não estou preparado, eu ainda fumo, bebo, tenho um caso com tal pessoa ali há muitos anos, que é difícil, é complicado, eu não entendo isso. Para Deus você está dizendo, eu não, porque tem coisa que nunca vai fechar aquela conta racional na tua cabeça. Talvez você tinha essa dúvida. Tem coisas que talvez eu nunca entenda? Tem. E acredite, quanto mais você chega perto de Deus, isso não diminui. Porque você vai conhecendo mais a palavra. A Bíblia diz que há mistérios que não vão ser revelados para nós aqui. Não vão, aqui não. Que só na outra fase, digamos, da eternidade, para quem estiver com Deus. Então não dá para alguém dizer assim, não, mas tem como racionalizar. Não tem. Não tem, é fé. Mas o meu justo viverá pela... Mas também está escrito, mas se ele retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Então, eu tenho alma, eu sou eterno. O templo tem alma? Tem ou não tem? Tem uma alma aqui esse templo?
Ele é eterno? Não. E aí eu nem vou entristecer algumas pessoas falando dos animais, tá? Mas, não vamos nem entrar nesse assunto tem gente que fala que eu já tenho uma tendência a algumas coisas aí, não vou alimentar isso não. Então, não tem alma, não é eterno. Tem alma, é eterno. Daí vem uma pergunta que alguns fazem: por que Deus criou o inferno? Está aqui, ó. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Presta atenção nisso. Preparado para e quem mais? Que a gente chama de demônios. Por que existe o inferno? Porque tem o inferno que é aquele inferno temporário, e tem um inferno permanente, que é esse, que é o lago de fogo e enxofre, que é onde desse ninguém que for para esse vai sair. Quem for para o inferno vai sair do inferno, o chamado inferno em alguns pontos, para ir para o lago de fogo e enxofre. Mas o que? Para que o inferno? O inferno está ali. Quem falou essas palavras? Jesus. O inferno foi criado para o julgamento do diabo e os seus anjos. E Deus seria injusto se Ele não tratasse aqueles que têm, como nós, e como qualquer pessoa que ouve, que recebe a palavra, a condição, de fazer o que é certo, de escolher, repetindo aqui o versículo: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então tem vida em mim. Moisés lá atrás falou: eis que eu coloco diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, e ele diz: escolham pois. Aí ele fala depois, ele dá um conselho: escolham a vida. Mas não teve gente que escolheu a morte? Que blasfemou, que pecou contra o Senhor, que Moisés ficou um tempo longe, o Moisés ficou um tempo longe, daqui a pouco estava lá se envolvendo na orgia, na idolatria ao bezerro de ouro. Sempre tem. A Bíblia diz que a maioria das pessoas, elas estão escolhendo irem para o lugar criado para o diabo. A maioria vai para esse lugar. Por que elas vão para esse lugar? Porque elas escolhem fazer do diabo seu pai. Na mentira, na imoralidade, na inveja, na falsidade, no orgulho. E não estão escolhendo como Jó o Senhor. Eu creio, meu Deus. Eu não entendo, mas eu creio. Você vai ser pai. Você vai ter uma multidão que vai ser teu filho. Você vai ser pai de reis. Reis vão vir de você. Tenho mais de 80 anos já, mais de 83 anos. Já passou depois mais tempo, mais 99 anos. Como é que isso aconteceria? Eu creio. Fazia sentido? Mas ele creu. É isso que Deus quer. Deus não quer um povo racional. Deus quer um povo que crê. Que ouve a palavra, limpa o coração e crê. E pega a palavra para si. Que não é impermeável a palavra, que ela não bate, escorre e fica lembrando do que o irmão falou da igreja. Não estou falando do irmão do mundo, não, irmão da igreja. Porque como pode essa pessoa ser crente, está aqui na igreja, olha, está ali de uniforme, é obreiro, está sentado lá, já vi dando testemunho. Tem gente que no momento de pegar a palavra está pensando nisso. Está escolhendo vida ou morte? Com força, gente, está escolhendo vida ou morte? Morte! Só que a morte não começa em nenhum desses infernos, no inferno temporário ou no inferno permanente, que é o lago de fogo e enxofre. A morte já começa aqui, porque Deus, no seu projeto, o projeto original, o projeto principal, não tinha doença, não tinha maldição, como não tinha inferno. Vamos analisar. Jesus disse que o inferno foi criado para julgamento do diabo, quer dizer, não tinha o inferno no projeto original. Mas por que apareceu depois? Depois lá de Gênesis 1,
depois daqueles 6 dias perfeitos e a conclusão no 7º. Por que apareceu doença? Por que apareceu assassinato, homicídio, inveja, porfia, idolatria, né, maldições, as coisas, as deformidades? É igual outra pergunta que criança faz, direto. Por que tem isso aqui? Para que serve? O carrapicho, o espinho na rosa. Para que serve tiririca, tal? E vai indo. Isso foi consequência. Do quê? Desobediência. Do pecado que foi entrando. Das decisões que as pessoas foram tomando ao longo do tempo. De fazer diferente do que Deus tinha falado. Não foi assim que Adão fez? Você tem tudo, Adão. Tudo a seu dispor, a seu alcance. Mas tem uma árvore lá no meio do jardim que dela você não pode comer. Porque o dia que você comer dela, você vai morrer. É desse jeito a morte que o Senhor coloca. Isso aqui não é bom para você, não faça isso. Fulano, não repita isso aqui não é bom para você, olha onde esse caminho te levou lá atrás. Hoje esse caminho vai te levar para o mesmo lugar, não é diferente. Fulano, não fala mais assim, porque as suas palavras têm poder sobre seu corpo, sobre sua mente, sobre seu coração, sobre seu casamento, sobre sua casa, sobre seus filhos. Não fala assim, porque você está trazendo morte para a sua casa. Fulano, creia, pare de duvidar e creia. Você pode crer, você pode falar uma palavra de fé, você pode fazer uma leitura de fé, você pode dar um passo de fé, em vez de ficar aí, de se conformar, de aceitar apenas, não crer que Deus está com você, crer que Deus vai te honrar, crer que Deus vai te elevar, não, mas comigo não, para mim tudo dá errado, não, para mim tudo é mais difícil, não, o que a pessoa está dizendo? Ela está morrendo ali, ela não está indo para o inferno ali, mas ela já está morrendo. Quantos já deviam estar curados? Quantos já deviam estar vivendo um outro tempo no casamento? Quantos já deviam estar vivendo uma outra vida? Gente que era para estar radiante, igual uma estrela, igual a Bíblia diz, está igual um luzeiro, uma estrela, né, dependendo da tradução, brilhando, onde chega, contagiando com aquela força, sabe, com aquele vigor, um vigor que sai de dentro, mas está lá ainda, está naquela, sabe, aquela depressão, está, sabe, naqueles lamentos. Por quê? Não é por falta de opção, de vida, não é por falta de Deus, é por falta de escolher Deus. E lembrando que a maioria vai para o inferno. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, já está dizendo. Não é fácil. Não sei se você já viveu aquela situação de às vezes ter que entrar num cômodo, né, por exemplo, num quarto, alguém deixa alguma coisa perto da porta, você tem que entrar rápido, você vai entrar, bate a cabeça, bate tudo ali, depois fica com dor o dia inteiro. É desse jeito aqui, ó. Ah, mas e se tiver que doer para eu entrar, que a porta estiver tão estreita que não passa direto? Não vai entrar ou vai entrar com dor? Hã? Tem gente que está pedindo 1 minuto para pensar ainda. Não respondeu. Ah, não, se tiver dor eu não entro. Tem coisa que é com dor, por quê? Porque no tempo que não teria dor, você deixou passar. Está entendendo o que a gente fala de portal? Tem coisa que você teve um tempo lá para fazer e não fez, hoje já não é igual. Mas ainda dá tempo de fazer. Pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Por que são poucos? Porque são poucos os que estão escolhendo obedecerem a Deus. Qual uma atitude que está determinando pessoas aqui começarem a eternidade com Deus? Porque a eternidade todos nós temos. A questão é onde a gente vai passar a eternidade.
O que está definindo aqui eternidade de glória, eternidade de alegria, eternidade plena? Tem uma palavra, que é uma palavra que a gente não pode perder ela de vista. Pureza. Quanto a palavra pureza tem a ver com você hoje? Ah, mas agora, né, eu lá atrás, eu já fui. Não estou falando lá de trás, estou falando hoje. É aquele confronto que você faz da consciência que tem e como está tratando essa consciência. O que hoje eu sei e que eu estou fazendo como eu sei. Não importa como eu era antes, não importa o que eu fiz antes, não importa de qual vida, de que lugar, de que contexto eu saí. Mas o que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo? Aqui em Apocalipse 21, 27 está escrito: nela jamais entrará algo impuro. Nada impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, igual um vestibular, para o teu nome e para a seleção, ali para ser escrito, você tem que passar pela pureza, tem que ter uma purificação. E aí essas palavras que a gente tem recebido, quantos que têm decidido, não, eu vou me purificar? Chega. A famosa, risca no chão, isso aqui acabou na minha vida. Acabou. Vou entrar cego. Vou entrar coxo, aleijado. Vou entrar pobre, se for o caso. Mas eu quero entrar no reino dos céus. Se isso aqui está me tirando a maior riqueza, a maior vitória, como a gente fala no final do culto, a maior bênção que alguém pode ter, então que seja tirado de mim. Então Jesus falou. Tem gente que só vai entrar no reino dos céus cego, tem gente que só vai entrar no reino dos céus acabado, mas vai entrar. Então tem que haver essa decisão, preciso me purificar. Mateus 7,13. Não procurem atalhos para Deus. Olha bem, o mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe. Ainda que multidões o recomendem, o caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Hoje nós vivemos, um tempo em que está escrito aqui, inclusive, estão vendendo essas fórmulas. Se você vier à igreja, você está salvo. Se você estiver aqui no domingo, começar o domingo na igreja, apenas na igreja, e não vivendo a palavra, você está salvo. Não, isso não existe. Tem que ter dedicação. Vamos lembrar do primeiro, às vezes a gente fica numa discussão em torno dos mandamentos, tal. Mas tem isso, mas tem aquilo. Primeiro é o que mais importa, nas duas versões, na versão de Moisés e na versão de Jesus. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as demais coisas. Com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e com todas as tuas forças. Só de falar isso, a gente vê que se a gente não colocar força, a gente já fica em dívida com o primeiro mandamento. Quanta gente que qualquer enxaqueca faz a pessoa se ausentar de estar na igreja. Não estou falando de estar ali na arena romana, correndo de leões ali, negando Jesus. Sabe, de cultuar a Deus. Uma vez, muito antigamente, eu não tinha sabedoria quase nenhuma ainda, mas já era obreiro. E veio uma mulher falar comigo e falou assim: quando eu estou mal, eu acordo, por exemplo, com gripe, eu tenho que vir à igreja? E sem sabedoria, eu falei assim: quando a senhora está desse jeito, a senhora vai trabalhar?
Ela disse, claro. Eu falei, então, claro que a senhora tem que vir à igreja. Espera aí, vamos comparar aqui. Se a pessoa ela é capaz de ir para o trabalho, ela supera algumas coisas, mas para Deus não, em que lugar que ela está colocando Deus na vida dela? Hã? Quer argumentar? Pode argumentar. Mas você não tem como passar por cima da palavra. Não mais, não mais. Segunda-feira o bispo Fernando falou aqui, de Mateus 6. Não andem ansiosos por essas coisas. Ele disse que a gente precisa delas, precisa. Precisa comer, precisa vestir, precisa ter mantimento. Ele disse, mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Vocês precisam dela? Precisa, eu sei que vocês precisam. Eu também preciso, Jesus falando, eu como, eu também me visto. Tenho tudo, mas não viva por isso. Aí ele vem lá com Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu já experimentei, eu busquei e não foi acrescentado. Você não buscou. Você sabe, você quis dar uma satisfação, porque quando busca mesmo, quando você tira da tua cabeça, você se esvazia e vai para Deus, o que está escrito se cumpre. Está entendendo? Isso não tem a ver com o pastor que está pregando, isso não tem a ver com o culto, com a igreja, isso é palavra, isso é a verdade. Não é uma verdade, essa é a verdade. E aqui muitos não têm escolhido a vida, não têm fugido do caminho do inferno, porque é aqui que muitos estão tropeçando. É aquele terceiro caso da semente que foi plantada e até cresceu forte, de repente vieram desse jeito aqui, o que vieram? Os espinhos. O que os espinhos fizeram com aquela planta? Sufocaram. Aqui em Lucas 16:19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, diga minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Quer dizer, hoje, com toda a dificuldade que você pode ver em tomar uma decisão, se humilhar, interromper um estilo de vida que o Espírito Santo te fez saber, entender e perceber que não funciona para quem quer a eternidade com Deus.
Você pode ver exatamente isso, um abismo, muito longe, vai demorar muito agora até eu ter isso, é muito difícil. Mas hoje, ainda dá. Você está entendendo? Mas para eu ter que fazer, eu ter que voltar lá atrás, eu me humilhar, eu passar por tal coisa. Hoje ainda dá. Pode ter um abismo, mas qualquer abismo, isso é a maior bênção da nossa vida. Qualquer que seja o abismo que haja entre você e a vida de Deus. Hoje ele é transponível. Pela fé você constrói uma ponte, você passa por cima desse abismo. Mas se chegar nesse ponto aqui, aqui não tem mais jeito. Quem falou isso para ele? O Abraão. Meu filho, não dá. Não dá, hoje você não consegue vir para cá e ele não consegue, não dá. Ninguém consegue transpor de um lado para o outro. Aqui não mais. Ele respondeu, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Ou seja, para mim, por conta desse abismo, não há nada que seja feito. Nenhuma gota no dedo do Lázaro para me refrescar, não dá. Então, deixa eu tentar em quem ainda está vivo. Manda o Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que significa isso aqui? Quando uma pessoa não quer, quando uma pessoa ela não crê, sempre é o do momento, é o recurso que está sendo usado, é o tempo, é a igreja, é alguém, sempre é insuficiente. Não porque do jeito que falou comigo, não porque a palavra é assim, não porque eu tive, não porque o meu passado. Eles têm lá. Como você, eles também têm, eles têm Moisés. O que quer dizer Moisés? A lei. Eles têm os profetas, eles foram avisados como seria. Não, mas manda o Lázaro, porque se o Lázaro for, acha que um mendigo aparece e alguém ia dar ouvidos para o mendigo? A cegueira. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui a gente vê por que o Lázaro estava onde estava, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não, é porque um era rico, com saúde, e o outro era pobre, com doença. Não, é porque ele não ouvia. Está entendendo? Ele não ouviu, ele não seguiu a lei, ele não seguiu os profetas. Ele não seguiu a direção da palavra. A palavra, não. Ele acreditava mais em coisas mortas do que em coisas vivas. Será que você não está dando mais ênfase? Será que você não está dando mais tempo, mais ouvidos, mais do seu dinheiro, mais da sua energia para coisas mortas, para pessoas mortas, do que para aquele que tem toda a vida? Será que não tem ninguém aqui que está nessa mesma visão do rico? Que gasta um tempo com coisas mortas. E aí eu falo até aquilo que está visível, viu? Às vezes quando eu vejo
essas propagandas, né? Você sai na cidade, ou tem alguma coisa que chega para você junto com o e-mail, que vem aquele bannerzinho embaixo, ou você tem que entrar para ver, conferir uma notícia, aparece às vezes no site essas séries que bombam, né? Toda vez eu vejo alguma coisa lá que sempre tem uma imagem de morte. Alguém semi-morto, alguém com cara de morto, alguém todo machucado, alguém todo... Aí você fala assim, não, mas isso é entretenimento, eu só assisto eu quero ouvir, para relaxar, divertir, para quê? Não, você está caminhando para a morte. É morte. Você quer ver morte? Então, olha para Jesus, a morte da cruz, que salva, que liberta. Que sentido faz isso? Morre lá o parente de um discípulo de Jesus. Deixa eu enterrar meu pai. O que Jesus falou? Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Gente, a gente tem que levar a palavra a sério. Não levar a palavra a sério é uma decisão de morte. Eu ir perdendo o meu critério de santidade e ir abrindo mais, portas na minha vida para qualquer tipo de impureza, é o estar decidindo para a morte. Não é por acaso que a maioria das pessoas vai para onde? Sabe o que é o pior? Isso não muda dentro da igreja. A maioria das pessoas, em qualquer contexto, vai para o inferno. Você que tem que decidir não ir. Se você não fizer nada, deixa a tua vida no ponto morto, mantenha o teu nível, o teu critério de santidade. Não vou nem concluir a frase. Não vou nem concluir. Tem alguns aqui que já perceberam, não, do jeito que estava indo, do jeito que eu estava conduzindo, do jeito que estava. Deus não está em primeiro lugar. Eu não creio. Eu questiono. Eu murmuro. Eu não tenho tempo, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia para adorar o meu Senhor, para cultuar o meu Senhor. Mas para algumas coisas, se me chamarem, se eu estiver ali desgastado, se for tarde da noite, não. Mas é tudo isso. Eu li para você que nada impuro vai entrar. Li ou não li? Nada impuro. Se a gente não se dedicar, o nosso caminho, a nossa eternidade vai ser como a da maioria das pessoas. Não vai ser diferente. Se nós agimos como a maioria, nós vamos ter o fim que a maioria vai ter. Se nós nos colocamos e alinhamos o nosso caráter, a nossa visão de vida, as nossas palavras, e principalmente se o nosso coração é dominado por aquilo que vem do diabo, nós teremos o mesmo julgamento que o diabo vai ter ao final. E teremos o mesmo fim, o mesmo destino e o mesmo lugar que o diabo vai ter, que Jesus disse, para quem tinha dúvida, para que foi criado o inferno? O inferno é o lugar para julgar o diabo e os seus anjos, ou os seus demônios. Então, todos aqueles que se fazem filho do diabo, pela mentira, pelo engano, pela impureza, pela imoralidade, pela inveja, pela idolatria, vai ter o mesmo fim que o diabo escolheu. Diga, escolheu. Não foi Deus que deu aquele fim para o diabo. O diabo escolheu um fim diferente daquele que Deus tinha. Como algumas pessoas. Como Adão fez. Adão não escolheu viver diferente do que Deus planejou para ele? Escolheu ou não escolheu? Por que ele escolheu? Porque com obras ele disse não para Deus. Não, eu não acredito. Não, eu vou comer. Não, eu vou fazer do meu jeito. E assim tantos estão dizendo não também. Não, Senhor, eu não creio. Não, para mim isso não fecha a conta, não é racional. Não, eu quero assim. Tá bom.
Deus vai respeitar. Tanto está escrito que Ele põe diante de você vida e Ele põe morte. A decisão é sua. Ele vai dar a você o resultado, o fim que você escolheu. Não é Ele que escolhe, você que escolhe. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Apocalipse 20, 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O inferno existe. Se você acredita, o inferno existe. Se você não acredita, o inferno existe também. E o Senhor Jesus, ele falou mais até do inferno nos seus sermões do que do céu. Porque se uma pessoa tiver preocupação, medo, como nós acabamos de ler, não é nem só o temor de Deus, mas o medo suficiente para evitar o inferno, então a mensagem cumpriu o seu propósito na vida dela. Um dia alguém falou assim para mim: mas quando vocês falam do inferno, parece que vocês não se contentam em falar do inferno. Vocês têm que assim despejar um monte de passagens. Eu falei assim, então está funcionando. Está certo. Se está causando pavor, terror, medo, tem que causar medo. Tem que causar mesmo. O que a gente leu aqui agora? O medo. O medo. Tenham medo. Vocês não têm que ter medo de quem pode colocar o corpo, matar o corpo. Mas vocês devem ter medo de quem pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Não é isso que Jesus falou? Então, se o medo te salvar, o medo de ir para o inferno, quer dizer que você está acreditando no inferno. E você vai passar a ter decisões, ter obras, atitudes para não ir mais. Não quero ir para o inferno. Nem quero eu, nem quero que a minha família vá para o inferno. Vou orar mais pelos meus. Vou clamar ao Senhor. Vou pedir para que Deus tire as escamas dos olhos deles, para que eles vejam o que eles não veem. Que eles não tratem mais essas coisas abomináveis como se fossem normais. Que não percam esse filtro de temor. A gente não pode perder o filtro de temor. Hoje ainda numa reunião a bispa falou isso. Uma das maiores maldades que um pai pode fazer com o filho, o pai que conhece a palavra, é não colocar o temor do Senhor na vida daqueles filhos. Você que é pai, você que é mãe, você tem que colocar temor nos seus filhos. Não adere a essa cultura do mundo de que não pode, não é idade para isso, não vou ficar falando de inferno, não vou ficar falando de diabo. Para alguns pais, o filho já tem 40 anos e não é hora ainda. Não está na hora, está poupando do quê? Você está poupando o teu filho do céu. Você não ouviu errado não, você está poupando ele do céu e mandando ele para o inferno. Você tem que ir colocando, incutindo, desde quando ele já escuta já. Existe o inferno.
O que é inferno, pai? O que é inferno, mãe? É o lugar que foi criado para o diabo e os seus demônios, porque eles desobedeceram a Deus, e esse é o julgamento deles. O que tem lá? Tormento, sofrimento, pavor, ranger de dentes, fogo, como nós ouvimos aqui o rico falando. Eu estou nesse fogo aqui, ó. Ele não disse eu estou nesse calor, ele disse eu estou nesse fogo. Eu pedi para você dizer que ele viu Abraão, que ele pediu para colocar na língua dele. Nós vemos que o inferno é um lugar onde não há absolutamente nenhuma esperança. E o próprio Abraão se encarregou de confirmar isso para o rico. Não tem esperança de alguém cruzar o abismo, não tem esperança de alguém molhar o dedo e refrescar a sua vida, não tem esperança de você sair daqui. Mas a gente vê que no inferno há lembranças, há consciência plena. Olha essa passagem aqui, nome, eu tenho quantos irmãos? Ele falou? 5, ó, tudo preciso. Eu ainda tenho, quer dizer, eles não morreram, eles estão vivos. Tenho 5 irmãos. E tal como ele pensou, eles não vão ouvir um vivo, mas vão ouvir um morto. Que foi o que fez ele estar ali. Um homem envolvido com coisas sem alma. Um homem ali envolvido com a matéria, com aquilo que a terra, que o pó faz perecer. E não envolvidos com Deus, não envolvido com o eterno, como a King James chama o Senhor, o eterno, porque Deus é eterno para frente e eterno para trás, ninguém é como Deus. E quantos mesmo na igreja têm acesso, têm a palavra, têm a ação do Espírito Santo de quebrantamento, e ainda até para se aproximarem de Deus, se aproximam apenas por coisas que perecem. Não se aproximam para se relacionarem com Deus. Se aproximam para obterem alguma vantagem. Se aproximam apenas porque há uma promessa de que quem se aproxima tem recompensa. E não para conhecer, para se relacionar com Deus. Porque quando eu quero me relacionar, eu escuto algo que vem de Deus e eu obedeço, eu mudo, eu pago o preço, eu vou fazer a vontade dele, não a minha, eu me volto para Deus, e quando eu me aproximo dele, eu permaneço naquele lugar, seja o lugar físico, seja o lugar emocional que ele está me ensinando a estar, e nunca mais voltar para aqueles lugares emocionais onde por tanto tempo eu estive. Seja aquele lugar espiritual, aquele tipo de atitude, de obra, aquele nível elevado. Esse é o caminho da vida. E tem ele diante de nós, mas tem também o caminho da morte. Tem a mentira, tem o engano, tem a preguiça. Não se entrega à preguiça. Quanta gente que está na vida que está em todos os sentidos. Começa pelo espiritual, a preguiça de orar, a preguiça de estar no templo para quem pode, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de ouvir aquilo que vai aumentar a tua fé, que é a palavra de Deus. Mas a preguiça é igual o dízimo, a pessoa quando não dizima, o diabo não vem e ele vai lá e faz conta, deixa eu ver, 10%, a 10% eu vou pegar, não tem conta, ele vai devastar com a vida da pessoa, onde ele tiver acesso, é a mesma coisa a preguiça. A preguiça não vai se limitar à tua vida espiritual, para você não orar, não jejuar, não buscar. Ela vai tomando a sua vida. Aí você vai tendo preguiça para não fazer o que deve fazer, o trabalho, não cuidar do corpo, não cuidar da saúde, não cuidar da família, não ensinar os filhos, não ter aquele comprometimento no teu casamento. Daqui a pouco está tudo destruído. Tudo ruim. Por conta da maldita preguiça. Preguiça é caminho de morte. Quantos aqui estão seguindo o caminho de morte pela preguiça? Pela mentira? Pela arrogância? Não preciso dessa palavra. Essa palavra todos nós precisamos. O inferno é real. O céu também é.
Mas não é só numa palavra que a gente repete na igreja, eu vou passar minha eternidade no céu, que faz eu passar, que me leva até lá. São como nós acabamos de ler, e cada um foi lançado no lago de fogo segundo as suas obras, por causa das obras que tinham feito. Que ações, decisões e que obras você tem feito para Deus? Com os seus olhos fechados, coloque-se em pé com a mão no seu coração. Eu concluo fazendo a pergunta: onde você vai passar a eternidade? Se a eternidade começasse hoje, agora, onde? Não, mas é porque eu tenho isso, que eu tenho me preocupado. Tire essa preocupação. Na segunda ainda a palavra foi da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes façam conhecidas por súplicas e ações de graças suas petições ao Senhor. Não fica tentando agora, nesse momento, se voltar para um lugar e resolver algo de lá. Não, se volta para Deus. Eu tenho isso para resolver, eu tenho isso para... Coloque isso de lado. Escolha a vida. O caminho, por mais que a gente queira, o caminho não vai ser largo e espaçoso. Ele continua sendo, na verdade, apertado e estreito. Mas ele conduz à salvação. Não diga, não seja covarde, porque eu não li essa palavra, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Começa com o covarde, porque tem gente que ouve uma palavra como essa, aí a pessoa fica mal, ela fala, mas quem tem um marido igual eu tenho, mas quem tem uma esposa igual eu tenho, quem tem uma mãe, eu teve um pai, eu teve não sei quem, como eu tenho, não é fácil. Não seja covarde. Você está vivo, você não está lá no Hades igual estava o rico, então aproveita a oportunidade e pare de ficar transferindo responsabilidade. Isso é covardia. Não importa quem está do seu lado, não importa quem te maltratou, não importa o que aconteceu, pega essa palavra e decida, eu não vou passar a eternidade no inferno. Se eu ia, eu não vou mais. Dinheiro, humor, temperamento de pessoas, dívida, divergências com alguém, isso não tem mais poder sobre mim, não. Uma pessoa igual a mulher de Jó do meu lado, dizendo para mim dia e noite, falando mal, falando de problema, mandando eu abrir mão da minha integridade, isso não me conduz, eu governo. Tem gente aqui que tem que sair daqui hoje com essa consciência. Eu tenho a mulher de Jó comigo. Não mulher, literalmente, mas a mulher de Jó pode ser um homem, a mulher de Jó pode ser um senhor, pode ser um jovem, pode ser uma mulher mesmo, pode ser qualquer coisa. E olha aqui, que tapa que alguns tomam, né? E o Jó perdeu a salvação por conta da mulher dele? O Jó deixou de viver o que Deus tinha para ele nessa terra por causa da mulher dele? E deixou de ver a glória do Senhor por causa da mulher dele? Não, então você também não precisa.
você também não deve, não seja covarde. Porque covardia está aqui como primeiro atributo. É o atributo do primeiro grupo que vai para o lago de fogo e enxofre. Saia da atitude covarde. Fale com Deus agora, Senhor. Não, Senhor, eu quero temor. Eu quero temor, meu Deus, e até medo eu quero. Porque a palavra não é minha, não é aumento meu não. Jesus disse, não tenham medo de quem pode matar o corpo, mas de quem pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Não tenham medo não de quem, não tenha medo de ser assaltado, de perder algo, de ter uma situação, não. Se é para ter medo, tenha medo então, de onde Deus pode te fazer passar a eternidade pela tua escolha, não é escolha dele não, é escolha tua. O inferno não estava no plano de Deus. O inferno foi a resposta para o diabo e os anjos que a ele acompanharam. E não só os anjos, mas as pessoas que acompanham o diabo também têm o inferno como resposta eterna para elas. Tem gente que hoje está decidindo e vai pagar o preço, como não fez antes, de ter o céu, de ter a glória como resposta eterna. Mas infelizmente, tem gente que acaba continuando com o inferno como resposta eterna. Porque com orgulho, com arrogância, não se livra da maldita incredulidade, está na rebeldia, na rebelião, ou seja, pratica feitiçaria, é um avarento, é um idólatra, é ainda um imoral, não abandona a maldita imoralidade, a desgraça, não é do século não, é a desgraça do milênio. O pior efeito colateral da internet é a imoralidade sexual. O pior de todos. Porque se hoje você não precisa comprar uma enciclopédia Barça, não precisa ir numa biblioteca para ir lá, ficar esperando um livro, para fazer uma pesquisa, mas você digita uma palavra lá no buscador e aparece o resultado, o autor, o livro, aparece até uma fórmula lá, a tese que alguém defendeu, mas também aparece a imagem, aquela cena, aparece aquele vídeo, aparece aquelas pessoas de qualquer tipo de coisa imoral, nojenta, imunda, na mesma velocidade. Quantos aqui vão lembrar disso no inferno? Vão lembrar que podiam ter parado, que podiam ter interrompido isso. Vão lembrar da desgraça dessa facilidade. Ninguém via, ninguém pegava, conseguiu enganar muito bem a esposa, conseguiu enganar o marido, conseguiu enganar o pai, a mãe, conseguiu enganar o pastor, conseguiu enganar aquela pessoa mais velha, conseguiu enganar ali no trabalho, ninguém pegou. Mas a que custo? O inferno? A que preço? Mas quanto aos imorais, está aqui. Aqueles que praticam qualquer tipo, aqueles que cometem imoralidade sexual. Ah, Deus me entende, o Deus que te entende é o teu Deus. É o Deus que já foi julgado e tem o inferno como resposta, esse Deus que te entende. Você não vai encontrar essa expressão na Bíblia. Não existe isso. Então eu te dou um conselho claramente, tire esse pensamento da tua mente o quanto antes, porque ele não te ajuda em nada. Você pode ter ouvido isso em alguma igreja, que não fala sobre o inferno, mas Deus não te entende não, Deus fala com você hoje. Deus lembra você que existe o caminho do céu, o caminho apertado, estreito, difícil,
que custa caro. E ele lembra que tem um inferno também, que é o caminho largo, espaçoso, fácil, e que a maioria vai por ele. Senhor, eu oro agora por temor. Senhor, coloca temor em cada coração aqui essa noite. Que cada um aqui seja tomado pelo temor do Senhor. Eu não sei, meu Deus, onde cada pessoa aqui, se hoje, meu Pai, o Senhor voltasse, se agora o Senhor voltasse, se nesse momento se cumprisse, meu Deus, as últimas profecias que faltam, eu não sei para onde cada um vai, mas eu oro para que o Senhor coloque temor em cada coração, como mais uma forma de amar essa pessoa, para que ela, meu Pai, que até então não creu, que não recebeu a Tua palavra, meu Deus, pela fé, mas ainda recebia com questionamentos, com o coração fechado, ainda, meu Deus, ela peneirava a palavra a partir de pessoas, mas como pode isso, se o fulano, mas como pode isso aqui ser assim, se o Beltrano faz isso, mas como pode isso ser verdade, se tal coisa acontece? Senhor, abre os olhos daqueles que ainda não veem, não enxergam. Abre os olhos, Senhor, para que eles vejam, para que eles enxerguem, para que eles percebam. E eu peço, Espírito Santo, agora vem sobre cada um agora e coloca essa mensagem agora lá no mais profundo do coração dessa pessoa, que não seja apenas o barulho que ela ouviu nesta noite, que não tenha sido aquele compromisso cumprido do meio de semana de vir até a igreja, mas que essa palavra, meu Deus, cause temor e tremor em cada um de nós, que eleve, meu Deus, o nosso nível de compromisso, que leve cada um aqui a tomar a decisão que ainda não tinha sido tomada, a decisão de verdadeiramente escolher a vida, de dizer sim para o Senhor. Eu quero a vida, eu vou pagar o preço da vida, eu me afasto do mal, de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é contaminado, e eu me volto para o Senhor, como eu já ouvi, como eu já entendi, como eu já sei que eu devo me voltar. Senhor, como diz o Senhor mesmo, que aquele que vem ao Senhor, que de maneira alguma o Senhor o lance fora, mas receba cada oração, receba, meu Deus, cada oferta, cada culto racional, cada, meu Deus, atitude voltada para a direção do Senhor. Receba, meu Deus, o sacrifício dessa pessoa, que toma decisões, que volta atrás em coisas que disse, que falou, que fez, porque não está mais, meu Deus, pesando agradar alguém, ter determinada imagem, mas quer, meu Pai, agradar o Senhor, porque quer a vida. E eu oro, meu Deus, para que o Teu povo veja e escolha a vida, que o Teu povo escolha, meu Deus, e pague o preço, por passar, e para passar, a eternidade ao lado do Senhor, porque esse é o projeto original do Senhor, esse é o Teu projeto para cada um de nós. O Senhor não tem, meu Deus, para nós o projeto do inferno, mas aqueles que decidem fazerem seu pai o diabo, vão passar no mesmo lugar que o diabo vai passar a eternidade. E ai, 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 Senhor, que essa mensagem, que essas palavras, que essa oração nos traga medo, temor, que nos leve, meu Deus, a despertarmos para coisas que não tínhamos nos despertado ainda, que o nosso nível de sensibilidade à Tua palavra, e não, meu Deus, de sentimentos, mas que o nosso nível de sensibilidade à Tua palavra, ele cresça, ele aumente, e que a cada dia,
o nosso caminho, meu Deus, seja o caminho do Senhor. Que nós sejamos, meu Deus, como Abraão, não como Lázaro, mas se ainda, meu Deus, que tiver que ser como Lázaro, que seja como Lázaro, mas que seja daquele lado, meu Deus, do abismo, nunca do lado do rico, daquele que ouvia coisas mortas, pessoas mortas, daquele que estava envolvido com coisas mortas, meu Deus. Não, Senhor, abra os olhos do teu povo para que veja onde tem coisas mortas, onde cada situação que vem é mais um motivo. Não, agora não, assim não, desse jeito não, não por Moisés não, não pelos profetas não. Chega de desculpas, Senhor. Que aqueles que não viam vejam, que aqueles que não ouviam que ouçam, e que creiam, e que se voltem para o Senhor, meu Deus, para que o Senhor também se volte para cada um, e abençoe a cada um, é o que eu peço. Eu oro, meu Pai, para que a bênção seja o despertamento, o temor, meu Deus, e as decisões, por meio dessas coisas, que sejam tomadas na direção da vida. É o que eu peço, eu entrego, meu Deus, a vida de cada um ao Senhor, para que cada um, meu Pai, faça a boa escolha, e tenha, meu Deus, a eternidade, que o Senhor, por amor, mais uma vez, faz chegar até nós essa mensagem, para que esse seja o caminho que venhamos escolher, o estreito e apertado, o caminho da vida eterna e não da morte eterna. Eu peço a tua bênção e eu abençoo a vida de cada um nesta noite. Eu abençoo cada família que tem aqui, ainda que seja um representante, mas que eu creio e declaro que a partir de hoje, seja essa mãe, esse pai, esse irmão, esse marido, essa esposa, nunca mais, meu Deus, vai deixar de orar com força e com afinco, para que nenhum dos seus vá para esse lugar que nós ouvimos aqui hoje, mas que aumente o nível de comprometimento, de responsabilidade, de força, que não haja mais covardes no nosso meio, mas pessoas comprometidas, para verem, meu Deus, suas famílias indo para a eternidade, indo para o céu, indo para a vida com o Senhor. É o que eu peço e eu abençoo cada pessoa e cada família que está sendo representada aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.